Olá, eu sou o Gil da Aerotime e convido você a assistir esse vídeo sobre os corredores visuais da Terminal Salvador. Se você pretende voar sobre a Terminal Salvador sobre regras de voo visual, espero que esse vídeo te ajude a se familiarizar com as rotas e, portanto, proporcionar um melhor planejamento e um voo mais seguro. Primeiro, vamos rapidamente relembrar o que são as rotas especiais de aeronaves em voo visual. Depois abordaremos dois documentos bastante importantes, que são a circulação de aeronaves em voo visual na Terminal Salvador e a Carta de Corredores Visuais. Além disso, abrangeremos também os NOTAMs vigentes na data. É importante lembrar que as informações transmitidas nesse vídeo não se sobrepõem nem substituem a leitura e conhecimento das circulares, cartas de voo ou os documentos oficiais citados. Lembre-se, a fonte oficial de informações aeronáuticas do Brasil é a OAS Web. A finalidade dos corredores ou das rotas especiais de aeronaves em voo visual é justamente o ordenamento do tráfego de aeronaves voando sobre regras visuais na terminal determinada, no caso aqui a área de controle Terminal Salvador ou sob sua projeção e em todas as demais estruturas nelas existentes, por exemplo, a zona de controle. As rotas especiais de aeronaves em voo visual, elas são estabelecidas de tal forma que evitam a interferência com os tráfegos em voo por instrumentos, estabelecem e disciplinam a circulação de aeronaves em voo visual nas áreas controladas, com a prestação de serviço de controle de tráfego aéreo dentro das rotas compulsórias. Ela otimiza também a utilização do espaço aéreo e a prestação de serviço de tráfego aéreo. É importante para serem consideradas nas características desse voo quando na prestação do serviço de controle de tráfego aéreo. Vale lembrar que ela é aplicável às aeronaves sobre regras de voo visual que pretendem voar nos espaços aéreos controlados sob a Terminal Salvador. Alguns conceitos. O corredor nada mais é que uma designação genérica em substituição à expressão rota especial de aeronaves em voo visual. Portanto, mais simples chamar corredor. Aqui a gente pode ver. Fixo de posição nada mais é que um ponto geográfico localizado no centro do corredor, definido para referência visual do piloto e, eventualmente, para mudança de altitude. Aqui podemos ver amaralina. Outro conceito importante é a posição de referência, uma posição geográfica definida a partir de pontos visuais que servem de referência para a definição do início e do final de um determinado trecho dentro de um corredor específico. Outro conceito muito importante é o portão de entrada e saída. São espaços aéreos definidos para disciplinar a entrada e ou saída de uma zona de controle, de uma zona de tráfego ou de uma zona de informação de voo. Aqui a gente destaca Itaparica, Veracruz, o Farol de Itapuã, Ceasa e Praia do Forte. Vale lembrar que as dimensões laterais dos portões de entrada e saída possuem 1 milha náutica, meia milha náutica para cada lado do seu eixo. Isso com o intuito de melhorar a precisão dos pontos de ingresso e abandono nos corredores. Como regra geral, todas as aeronaves voando sob regras visuais devem seguir os corredores obrigatoriamente, exceto quando elas forem autorizadas pelo controle de Salvador de maneira diferente, ou então se enquadrem em uma situação especial, como por exemplo uma emergência. Então, as aeronaves voando sob regras visuais, elas poderão, caso autorizadas pelo controle ou Torre Salvador, a realizar seus voos fora dos corredores, uma vez que o tráfego permita e, obviamente, as condições meteorológicas também. Outra disposição importante é que as aeronaves que estejam voando nos corredores, porém fora da zona de controle, ainda assim abaixo da Terminal Salvador, devem manter a coordenação à frequência de comunicação a ar. Quando elas estiverem na zona de controle ou na Terminal Salvador, elas deverão manter contato bilateral com o controle ou com a Torre Salvador. Vale lembrar que a zona de controle de Salvador tem um raio de 21 milhas náuticas a partir do aeródromo de Salvador. E a Terminal Salvador é a partir do nível 035. Outra informação importante é que é mandatório o uso do transponder no modo Alpha Charlie em funcionamento quando em voo nos corredores e ou dentro da terminal e zona de controle de Salvador. As aeronaves em voo dentro dos corredores devem manter o altímetro ajustado em QNH. Isso vai ser fornecido pelo controle e pela Torre Salvador.
A dica aqui é, quando chegando em Salvador, ouvir o ATIS. As aeronaves em voo sob regras visuais que estejam com destino a Salvador, assim que estabelecerem o primeiro contato com o controle de Salvador, deverão informar o corredor a ser utilizado, mesmo que isso já esteja disponível no plano de voo anteriormente transmitido à sala IS. Por falar nisso, é mandatório que o piloto em comando especifique no item 18 observações do plano de voo ou plano de voo simplificado os corredores que serão utilizados no voo. Caso não seja possível prosseguir em condições meteorológicas de voo visual dentro de qualquer corredor, a aeronave deve regressar e pousar no aeródromo de partida, ou ainda em outro mais próximo. Outra opção é solicitar autorização, caso possível, para a realização do voo visual especial, ou ainda uma modificação de voo visual para instrumentos, obviamente desde que atenda os requisitos para tais operações e possa ser autorizado dentro dos limites de segurança regulamentares. Outra informação importante é que os corredores têm como limites laterais em toda a sua extensão 3 milhas náuticas, sendo 1 milha náutica e meia para cada lado do eixo nominal, e como limite vertical, as altitudes estabelecidas para cada trecho da rota. Vale lembrar que os portões de entrada e saída, como já mostrados, eles têm dimensões laterais de 1 milha náutica, sendo meia milha náutica para cada lado do eixo. As mudanças de altitude previstas nos corredores devem ser efetuadas de modo que as aeronaves passem os travessos fixos de posição já na altitude recomendada para o próximo trecho. Isso deve acontecer no corredor Frade, na posição Itaparica, em ambos os sentidos. Também vai acontecer no corredor Bonfim, Paripe, quando tiver o voo em sentido sul, Farol da Barra nos sentidos norte, oeste e noroeste, bem como Interlagos, ambos os sentidos. As mudanças de altitude acima citadas devem ser realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente, mais uma vez, em condições de voo visual. Os corredores contidos dentro da terminal Zona de Controle de Salvador terão seus espaços aéreos classificados como classe Delta, portanto, serviço de controle de tráfego aéreo. Já aquelas contidas abaixo do limite vertical da terminal Salvador e fora da Zona de Controle de Salvador terão seus espaços aéreos classificados como classe Golf. Então, o serviço de informação de voo será prestado quando factível. São disposições específicas a utilização compulsória dos faróis de pouso ou táxi durante o voo. Nos corredores, as aeronaves devem se manter à direita do eixo da rota. Os helicópteros podem fazer uso dos corredores desde que atendam às exigências e as mudanças de altitude nos corredores elas devem ser realizadas a partir dos fixos de posição, se assim for permitido. Além disso, todas as chegadas e saídas dos voos sob regras visuais compulsoriamente devem ser realizadas pelos corredores. Outra disposição específica é que as aeronaves em voo nos corredores, assim que estabelecerem o contato rádio, deverão informar a matrícula, a rota ou corredor, a posição em que se encontram, a altitude e o sentido de deslocamento. Por exemplo, Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, corredor Caixa-Pregos, vertical de Caixa-Pregos, 1.200 pés, proa Farol da Barra. Mais uma informação importante é a necessidade de sempre, evidentemente, estar ciente dos NOTAMs. Na gravação, há 3 NOTAMs vigentes para os corredores, que basicamente alteram a sua altitude obrigatória para 1.200 pés. No caso, o corredor Axé, entre o trecho Farol da Barra e Farol de Itapuã, foi modificado para 1.200 pés. O corredor Bonfim também teve sua altitude modificada para 1.200 pés. E, por fim, os corredores na Terminal Salvador possuem entrada no circuito somente pelo norte, via portão rotatória, no caso CEASA, e saída via Farol de Itapuã. Agora nós vamos falar mais em específico dos corredores. É bom lembrar que nas áreas controladas, as altitudes máximas e mínimas descritas devem ser obedecidas, sob o risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar colisão com outras aeronaves voando acima nos procedimentos IFR, ou abaixo no espaço aéreo classe Golf. Nos corredores estão apontadas as altitudes máximas e mínimas. Vale ressaltar também que as altitudes mínimas descritas
nos corredores fazem referência a uma margem mínima de separação de obstáculos sobre o relevo de 500 pés. É obrigatório, evidentemente, a consulta ao NOTAM e Rota-E para possíveis verificações, como a gente acabou de citar há pouco. Então vamos começar pelo corredor Axé. Elas são utilizadas pelas aeronaves procedentes do aeródromo de Salvador para conexão com outros corredores. Entre as referências visuais, na verdade, é uma grande coleção de cartões postais. A gente pode citar o Farol de Itapuã, o Parque de Pituaçu, Amaralina, o Otton Palace Hotel e Farol da Barra. Entre as altitudes mínimas e máximas, 1.200 pés. Note também que o corredor Axé possui sentido único, de Farol de Itapuã até o Farol da Barra. Especificamente para o corredor Axé, devem observar como limite lateral máximo de aproximação do continente a faixa de areia, ou seja, devem se manter sobre o mar, na linha do litoral. Agora vamos falar sobre o corredor Bonfim. O corredor Bonfim é utilizado para as aeronaves com destino ou procedentes de outros aeródromos situados ao norte de Salvador. Dentre as referências visuais, tem a cidade de Candeias, a base naval de Aratu, o Través de Iparipe, a Igreja do Bonfim, o elevador Lacerda e o Farol da Barra. Mais uma vez, o limite de altitude está estabelecido em 1.200 pés no trecho entre o Farol da Barra e o Través de Iparipe. Entre o Través de Iparipe e Candeias, a altitude máxima é de 3.000 pés e a altitude mínima é de 1.200 pés. Agora vamos falar do corredor Caixa-Pregos. É a rota utilizada pelas aeronaves com destino procedentes dos aeródromos situados ao sul ou sudoeste da Terminal Salvador. Dentre as referências visuais estão justamente a ponta nordeste de Morro de São Paulo, com o seu farol, e Caixa-Pregos, que fica no sudoeste da ilha de Taparica. Note que a altitude máxima é de 1.500 pés e a mínima de 1.200 pés. Agora vamos falar do corredor Veracruz. Essa rota é utilizada por aeronaves procedentes do setor sudoeste de Salvador e serve para conexão com outros corredores. Entre as referências visuais tem justamente Caixa-Pregos, o Través do aeródromo de Veracruz, além de justamente o Farol da Barra. Note que as altitudes são máxima de 1.500 pés e mínima de 1.200 pés. Vamos falar agora do corredor Frade. Essa é a rota utilizada pelas aeronaves com destino procedentes dos aeródromos situados a oeste ou noroeste da Terminal Salvador. Dentre as referências visuais tem Salinas de Margarida, a ilha de Taparica, a ponta norte da ilha, e Bom Despacho, com seu terminal para o ferryboat, e o Farol da Barra. Agora vamos falar do corredor Forte. Esse é utilizado para as aeronaves destinadas ao aeródromo de Salvador, pelo litoral norte ou dele procedentes, com destino aos aeródromos a nordeste da zona de controle da terminal, bem como para outras conexões com outros corredores. Dentre as referências visuais tem-se a Praia do Forte, a cidade de Arembepe e Interlagos, que é facilmente identificado por uma fábrica que fica a aproximadamente 1 quilômetro da costa. Vale aqui também uma outra dica, que é o emissário submarino, que fica a aproximadamente 15 milhas náuticas do aeródromo de Salvador. Por fim, o corredor Interlagos, e essa é a rota utilizada pelas aeronaves com destino procedentes do aeródromo de Salvador para conexões com outros corredores. A altitude aqui, 1.200 pés. É importante mencionar que ao chegar ao CEASA, qualquer que seja o sentido do voo, deve-se tomar proa para o aeródromo de Salvador após a autorização da torre ou controle. Uma outra dica importante é conhecer o heliponto Henri Mar, que é bastante utilizado como referência pela torre, e fica na final da 117, a aproximadamente 2,5 milhas da cabeceira 117. Vale também relembrar a utilização dos portões, começando pelo Farol de Itapuã. Esse é localizado sobre o Farol de Itapuã, evidentemente, é estabelecido para indicar a saída de aeronaves procedentes de Salvador pelo corredor Axé. Outro portão importante é o portão Itaparica, que é localizado na ponta norte da ilha de Itaparica. Ele serve justamente para determinar a entrada e saída da zona de controle de Salvador. É aqui que as aeronaves devem obter autorização do controle de Salvador para ingresso na zona de controle e prosseguir nos respectivos corredores visuais. O portão Veracruz
fica localizado no través do aeródromo de Veracruz e é estabelecido também para indicar a entrada e saída da zona de controle. Nesse ponto, igualmente, as aeronaves devem obter autorização do controle de Salvador para ingresso na zona de controle e prosseguir nos respectivos corredores visuais. Portão CEASA, localizado sobre o CEASA, é estabelecido para indicar a entrada no circuito de tráfego das aeronaves com destino ao aeródromo de Salvador, procedentes dos corredores Bonfim e Interlagos, e é nesse portão que as aeronaves devem obter autorização para cruzar o aeródromo ou para ingressar no circuito de tráfego de Salvador. Do contrário, deverão manter-se em espera visual enquanto aguardam autorização. O portão Praia do Forte é localizado sobre a Praia do Forte e é estabelecido para indicar a entrada e a saída da zona de controle de Salvador também. Nesse ponto, as aeronaves devem obter autorização do controle para ingressar na zona de controle e prosseguir no respectivo corredor visual. Com isso, finalizamos esse vídeo sobre os corredores visuais na Terminal Salvador e espero que tenham gostado. Mais uma vez, lembramos que as informações transmitidas nesse vídeo não se sobrepõem nem substituem a leitura e o conhecimento das circulares, cartas de voo ou documentos oficiais. Espero que tenham gostado. Se acharam esse vídeo útil, compartilhem, inscrevam-se no canal, fiquem na escuta e bons voos!